Léo e Davi se beijam no parque, mas Marlon, o ex de Léo, vê tudo de longe e o ciúme vira raiva na hora. Sem pensar duas vezes, ele se aproxima e parte para cima. Interrompe o clima, joga na cara de Léo, que ainda sente algo, e exige explicações. O clima esquenta. Davi tenta intervir. Mas Marlon tá fora de si, tomado pelo orgulho e pela dor. Ele tirar uma arma da cintura e ameaçar os dois. Tudo começa com Davi, convidando Léo para dar uma volta no parque. Ela aceita, com o coração acelerado, curiosa sobre o que vai acontecer. Davi: achei que você não vinha mais. Já estava achando que tinha me dado bolo. Léo: e perder a chance de te ver de novo? Nem que chovesse canivete eu faltava. Desde aquele beijo, eu fiquei pensando em tudo que a gente viveu. E no que a gente não viveu também. Davi, olhando nos olhos de Léo, com um sorriso suave. Você tá diferente, Léo. De um jeito bom, sabe? Como se finalmente estivesse encontrando o seu lugar. Léo, sorrindo com um brilho nos olhos. Eu tô tentando. Acho que o mundo finalmente começou a fazer sentido de novo. E eu não sei explicar, mas desde aquele beijo, alguma coisa em mim mudou. E, sem mais palavras, Davi aproximou-se de Léo. E a beija, quando seus lábios se tocaram. Foi como se o universo tivesse feito uma pausa, permitindo que aquele beijo fosse o único som que se ouvia. Mas naquele momento, um olhar do passado espiava de longe. Marlon, que observava tudo de uma distância silenciosa, sentiu o peso da dor se aflorar. O ciúmes, agora transformado em raiva, se apoderou dele como uma fera faminta. A cena que se desenrolava à sua frente, sem que ele pudesse interferir, mexia com cada fibra do seu ser. Marlon, de longe, quase sussurrando para si mesmo. Não, não pode ser. Ele sentiu o chão tremer sob os pés. Marlon não podia simplesmente assistir. Ele não conseguiria. Sem pensar, deu um passo à frente, avançando na direção deles com raiva nos olhos e não se importando mais com o que aconteceria. Marlon, gritando, interrompendo o beijo, com a voz carregada de dor. Léo, o que você tá fazendo? Isso é o que você queria? Era só isso que você tinha que me mostrar? O choque foi imediato. Léo e Davi se afastaram rapidamente, os corações batendo mais rápido. Mas o desconforto estava no ar. O beijo, que antes parecia ser o início de algo novo e bonito, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Marlon estava ali, de carne e osso, arruinando o que deveria ser uma simples declaração de afeto. Léo, com os olhos fixos em Marlon, tentando manter a calma. Marlon, por favor, isso não é o que você pensa. A gente não tem mais nada. Nada. Não tem o que você esperar de mim. Marlon, avançando em direção a Léo, com raiva crescente. Nada? Como assim nada? E esse beijo aqui? Isso não significa nada? Eu te dei tudo o que eu podia, Léo. E agora, me deixa aqui, vendo você se jogando nos braços de outro cara, como se eu nunca tivesse existido? Marlon estava fora de si. O orgulho, a dor e os ciúmes o haviam consumido completamente. Ele não queria ver a realidade. Não queria entender que, para Léo, aquele capítulo já tinha se fechado. Mas o que ele sentia era mais forte do que qualquer razão. Davi, tentando se aproximar, mas com voz firme, tentando controlar a situação. Marlon, calma. Isso não é sobre você. Léo e eu, a gente tem uma história que é nossa. Não tem nada a ver com te magoar. Isso não é sobre desrespeitar o que vocês tiveram. É sobre o que a gente é agora. Marlon, rindo com amargura, virando-se para Davi. Ah, você acha que pode simplesmente entrar e tomar o meu lugar, né? Você acha que vai conseguir substituir o que a gente teve? Não é assim, Davi. Não vai ser assim. Cada palavra de Marlon soava como um grito de desespero. Ele não queria aceitar que o que estava ali, à sua frente, era real. Léo, com os olhos marejados e a respiração ofegante, tentou de tudo para ser clara, mas sabia que não adiantaria. Marlon não estava mais ouvindo. Ele estava perdido em sua própria dor. Léo,
respirando fundo, com firmeza. Marlon, o que a gente viveu foi importante, mas acabou. Eu não te devo mais nada. O Davi não tem culpa disso. O que ele e eu temos é real, e isso é o que importa agora. Marlon ficou em silêncio por um momento, olhando para Léo com raiva nos olhos, como se ela fosse a última pessoa no mundo que ele amaria. E então, ele falou, com uma voz tremendo de fúria e dor. Marlon, gritando, virando-se para sair. Vocês vão ver, eu ainda vou ser lembrado, Léo. O que você tá fazendo vai dar errado. E aí, quando tudo ruir, vocês vão perceber que eu tava certo. E, sem mais palavras, Marlon se afastou, deixando para trás o silêncio pesado, uma ferida aberta no coração de Léo, que sabia que aquela batalha não tinha sido apenas externa. Era a luta do passado contra o futuro, e o futuro estava só começando. Léo, olhando para Davi, com os olhos cheios de incerteza. Eu sabia que ele ia surtar, mas não pensei que fosse doer tanto ver ele assim. Davi, segurando a mão de Léo com suavidade, mas também firmeza. Ele vai se encontrar. E nós também vamos, Léo, juntos. A gente vai superar isso, porque não é o fim, é só o começo. O silêncio que se seguiu à saída de Marlon não foi pacífico. Era apenas uma pausa antes da tempestade. Léo e Davi tentaram se acalmar, mas o peso da situação ainda estava ali, pesado como um alarme que não parava de tocar na mente de Léo. Ela sabia que Marlon não ia ficar quieto. Ele não era esse tipo de pessoa. Mas o que ninguém esperava era que ele voltasse, não só com palavras afiadas, mas com algo muito mais perigoso. Uma arma. Leu, com os olhos focados em Davi, tentando disfarçar o medo. Ele vai voltar, Davi, eu sei disso. E quando ele voltar, não sei o que esperar. Davi, segurando a mão de Léo, tentando dar conforto, mas com uma leve tensão. A gente vai dar um jeito, Léo. Não importa o que ele faça. Não vamos deixar que isso destrua o que estamos construindo. E, como se as palavras de Davi tivessem invocado o pior, o barulho de passos apressados ecoou à distância. O som de um motor de carro cortou o silêncio da tarde. E, antes que ambos pudessem reagir, Marlon apareceu na curva, com o rosto pálido e os olhos brilhando de raiva. Ele estava de volta e não veio sozinho. Marlon, gritando, com a voz embargada pela raiva. Eu avisei, Léo. Eu avisei que vocês iam se arrepender disso. No momento em que Marlon se aproximou, Léo sentiu o coração disparar. Não era só a raiva nos olhos dele. Não era só a dor de perder o controle sobre a situação. Era a loucura que estava prestes a explodir em cima deles. Ele estava segurando algo nas mãos. Algo que fazia todo o resto parecer pequeno. Uma arma. Davi, tentando ficar calmo, mas com os olhos atentos, olhando para a arma. Marlon, não é assim que as coisas vão ser resolvidas. Coloca isso de volta. Você não precisa fazer isso. Isso não vai mudar nada. Marlon, com um sorriso torto, o olhar perdido em desespero. Não! Vai sim. Vai mudar tudo. Por que você acha que tem alguma chance com ela, né? Achou que ia roubar o que era meu e sair impune? Não vai ser assim. Agora, vocês vão ver o que é sofrer de verdade. O pânico tomou conta de Léo. Ela sabia que Marlon tinha sempre um temperamento explosivo, mas isso era diferente. O medo que ela sentia não era só pelo que ele poderia fazer, mas pela realidade de que ele tinha perdido o controle de sua própria sanidade. A raiva dele não era apenas sobre o fim do relacionamento deles. Era sobre algo mais profundo, algo mais sombrio que ele estava disposto a expor naquele momento. Léo, tentando manter a calma, mas com a voz trêmula. Marlon, não faz isso. Eu te deixei ir. Eu te deixei ir porque sabia que não dava mais. Mas a gente não precisa disso. Não precisa dessa violência. Marlon, avançando com passos firmes, apontando a arma para o chão, mas com o dedo na gatilho. Você acha que me deixou ir? Não, não foi assim. Eu só fui trocado, deixado de lado. E agora você vai sentir o que é, ver tudo o que você achava que tinha desmoronar. Não vou permitir que isso continue. Davi, dando um passo à frente, com a voz firme, mas controlando a tensão.
Eu não vou deixar você fazer isso. Você não precisa agir assim, Marlon. Tá se perdendo. Vamos parar com isso, por favor. O clima estava tenso. O ar estava pesado e ameaçador. Cada palavra de Marlon parecia ser um estalo no gatilho. E a cada segundo que passava, o risco se tornava mais real. Léo olhou para Davi, os olhos dele carregados de medo, mas também de coragem. Ele estava tentando proteger os dois, e Léo sabia disso. Mas ela também sabia que não havia muito mais o que ele pudesse fazer. Marlon, com os olhos arregalados, gritando: "Eu vou acabar com isso agora! Vou fazer você entender, Léo. Vou te fazer entender que não dá para me jogar fora assim. Você nunca vai ser feliz sem mim." E quando a situação parecia ir de um ponto sem volta, algo inesperado aconteceu. Léo, com o coração batendo forte, tomou uma decisão. Ela sabia que não poderia permitir que Marlon continuasse com essa loucura. Sabia que o único jeito de evitar que alguém se machucasse seria enfrentando ele, de frente. Léo, com uma voz firme, sem hesitar: "Não, Marlon, isso acabou. Agora você vai baixar essa arma e vai embora. Porque não tem mais nada aqui. Nada." Marlon parou por um segundo. Era como se as palavras de Léo tivessem atravessado sua raiva. Ele ficou parado, olhando para Léo e depois para Davi. O silêncio tomou conta de tudo por alguns segundos. Ele ainda estava em um turbilhão de sentimentos. Mas, por mais que odiasse admitir, ele sabia que não podia continuar com isso. A raiva dele estava correndo descontrolada, mas no fundo, ele sabia que não poderia cometer um erro irreversível. Marlon, com a voz mais baixa, com um tom de dor: Eu não queria... Eu só queria... mais uma chance." A voz de Marlon falhou. O ódio dava lugar a algo mais doloroso: a perda. Ele olhou para Léo e para Davi mais uma vez. E com um último suspiro de frustração, abaixou a arma. A tensão ainda estava no ar, mas o perigo imediato passou. Marlon, de cabeça baixa, saiu sem olhar para trás. Davi, respirando fundo, indo até Léo com a expressão grave: "Isso não acabou, Léo. Ele vai voltar, mas não vamos deixar que ele nos destrua." Léo, sentindo um alívio instantâneo, mas com os olhos marejados: "Não, não vai. Eu não vou deixar. A gente vai ficar bem, Davi. Juntos." E é isso, minha gente. Se você curtiu essa história cheia de tramóia, golpe, traição e reviravolta digna de novela das 9, já mete o dedo no like aí embaixo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esses resumos de novela que a gente ama acompanhar. E ó, nem vacila, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito resumo quente vindo aí e você não vai querer ficar por fora, né?